Bom, pessoal, estou fazendo aqui o vídeo do Iluminismo, tá? O Iluminismo foi uma corrente de ideias, né, que envolveu todas as áreas, né, de conhecimento, envolveu a sociedade, política, economia, ciências da natureza, então envolveu todas as áreas, tá? E teve vários pensadores, vários filósofos, vários estudiosos, né, que trabalharam ideias iluministas nesse período, né? E acabou que isso virou algo que a gente estuda até hoje, algo que a gente se baseia e segue até hoje. Então, o iluminismo foi uma corrente de ideias que surgiu no século XVII na França, tá? E se propagou no século XVIII. Tanto é que o século XVIII é conhecido como século das luzes, né? Mas por que o nome iluminismo, iluminar, né? Da onde vem esse propósito, esse conceito? É porque naquela época, né, no início do século XVII, em específico na Europa, a sociedade ela vivia da tradição, né? Ela vivia da ignorância, da arrogância dos seus líderes. E a maioria dos governos era um sistema baseado no antigo regime, né? O absolutismo. O que seria o absolutismo? O absolutismo era quando, dentro de um sistema de monarquia, o rei concentrava todas as mãos do Estado, no caso o país, em suas mãos, né? E tinha até uma divisão social, né? O rei, a nobreza, o clero, né, que era os membros da igreja, né, a igreja em si, e o restante era a população. E essa população ela acabava sofrendo muito com a autoridade do rei, né, e os privilégios que a nobreza e o clero tinham naquela época, né? Ou seja, eles estavam acostumados com a tradição, estavam acostumados que tudo que era dito tinha que ser feito. Então ninguém questionava naquele período a autoridade do rei e os privilégios que a nobreza e o clero tinham. E a gente percebe que o século XVII já era um século, né, na qual a Europa, o mundo, ele vinha se transformando, né? A gente teve o conceito do Renascimento, a gente teve várias teorias que foram derrubadas ao longo do tempo, e essas teorias que foram derrubadas, a teoria, por exemplo, do geocentrismo, né, que considerava a Terra o centro do universo, ela foi derrubada e veio a teoria do heliocentrismo, né, que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. A teoria do teocentrismo, né, que colocava Deus no centro da Terra, no centro das coisas, foi derrubada, veio a teoria do antropocentrismo, né, que o homem é o centro da Terra, é o homem que modifica a natureza. Então essas teorias começaram nesse período a ser debatida, né? A gente teve também as grandes navegações e através dela o globo se ampliou, né? Porque houve a descoberta da América. Então, a partir daí, né? A partir do século XVII, a gente vai ter alguns pensadores que vão começar a questionar a autoridade, a questionar a tradição, e dizendo que deveria, né, questionar aquilo que estava proposto através da razão, né? Então, a gente vai notar que esses pensadores, esses filósofos que começaram a trabalhar essas correntes de ideia que recebeu o nome de iluminismo, eles se baseavam muito na razão. Então era necessário a gente questionar aquilo que estava em vigor. Então é onde eles começam a questionar, né, a se perguntar se realmente aquilo era daquela forma e por quê, a questionar a autoridade do rei, os privilégios da nobreza e do clero, né? E assim o antigo regime ele começou a ficar ameaçado depois que esses pensadores, esses filósofos começaram, através da razão, de uma forma mais resumida, eles começaram a trazer luzes, ou seja, eles queriam que a humanidade tivesse progresso, que a humanidade saísse da ignorância, né, e começasse a viver nas luzes, né? Isso tudo seria possível da razão, né? E a razão, obviamente, anos depois aliado à ciência. Então,
esses iluministas, eles começaram a questionar, né, o que estava em vigor na época, e a gente vai notar que através do iluminismo tivemos grandes mudanças. Por exemplo, a Inconfidência Baiana e Mineira, que ocorreu no Brasil colônia, teve traços ou influências iluministas, a própria emancipação política do Brasil lá em 1822, a formação e independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial também vai ser muito importante para esse processo do iluminismo. Então a gente vai ver que através dessa corrente de ideia do iluminismo que veio para tirar, né, a humanidade da ignorância, trazer uma igualdade, uma liberdade, a gente vai notar que muita coisa começou a se mudar na Europa, e no século XVIII, considerado o século das luzes, o auge do iluminismo, houve grandes mudanças, né? A própria Constituição, né? Constituição adotada por vários países do mundo, ela tem fortes traços iluministas. E, como eu falei para vocês, a gente não vai ter só um pensador ou só um filósofo que vai defender uma tese ou que vai questionar algo em uma área só. A gente vai ter vários pensadores e vários filósofos que vão trabalhar várias ideias diferentes em várias áreas, né? Como eu havia dito, na área da economia, da política, da sociedade. E quando a gente se propõe a falar desses pensadores, a gente consegue destacar alguns que foram primordiais no início do iluminismo, né, que viraram uma espécie de alicerce para o iluminismo. E cada um a gente vai ver que defendeu uma corrente de ideia diferente, mas que essa corrente de ideia, a se juntar com outras correntes de ideias iluministas, a gente acaba percebendo quão grande foi essa onda do iluminismo na Europa, e obviamente depois se propagando pelo globo, né, que obviamente trouxe grandes mudanças, né, na sociedade, em todas as esferas políticas, econômica, e isso obviamente prevalece até hoje, essas mudanças, né? Então, esses pensadores que eu vou estar citando agora, eles são considerados o alicerce do iluminismo. Claro que teve vários outros pensadores e filósofos que trabalhou alguma ideia diferente dentro do iluminismo, que também merece destaque, mas para o vídeo não ficar extenso, eu não vou citar muitos pensadores ou filósofos, vou citar aqueles que foram os principais no início do iluminismo, né? A base do iluminismo. Então a gente teve o John Locke, ou John Locke, né? Qualquer uma das duas pronúncias, e o John Locke ele é considerado o pai do iluminismo, e ele traz o liberalismo político, né? Ele fala que deveria haver uma liberdade de expressão, uma liberdade política, né? Direito à vida, direito à propriedade, coisa que naquela época, devido ao absolutismo, não tinha. Ele também vai vir com aquele conceito do empirismo, né? O que seria isso? Que a gente, quando nasce, a gente é como se fosse uma folha de papel em branco. E à medida que a gente vai tendo experiência com certas coisas, essa folha ela vai sendo escrita. Então é onde ele fala que se a gente tivesse as experiências corretas, a gente obviamente conseguiria levar a humanidade juntos, obviamente, ao progresso. Então, John Locke ele defende muito essa corrente do empirismo e a questão do liberalismo político. Outro pensador que merece muito destaque é o Voltaire. Voltaire ele trabalha muito com a questão da liberdade de expressão, ou seja, você tem a sua opinião, eu vou respeitá-la e vou defendê-la, mas por favor não ataque a minha opinião. Ou seja, ele dizia que naquela época, com essa questão da liberdade de expressão, era que cada um deveria ter a sua opinião, dar a sua opinião, porque é através das opiniões que a gente consegue sanar vários problemas da sociedade. Mas naquela época, quando a pessoa não tinha, obviamente, a sua opinião escutada, ela não tinha liberdade para falar ela. Então acontecia muito isso, né, dentro do absolutismo.
tirando a nobreza e o clero, o restante da população eles não tinham voz, né? Eles não podiam ter aquela liberdade de falar o que pensavam, então eles acabavam ficando um pouco retraído, né, com medo daquilo que estava em vigor na época. Então ele dizia que era necessário haver expressão de liberdade, a liberdade de expressão, na verdade, porque é em cima dela que as pessoas poderiam expressar aquilo que estavam sentindo e, obviamente, resolver todos os questionamentos. Outro importante foi o Montesquieu, né? Ele na sua obra, ele tem uma obra muito famosa que se chama O Espírito das Leis, né? Onde ele coloca todas as suas ideias e ele vai dizer que ele vai defender a questão da autonomia de poderes. Ele vai dizer que quando você dá muitos poderes a uma só pessoa, ela acaba fazendo do seu jeito, tirando a sua liberdade. Era o que estava em vigor na época, né? O rei ele detinha todos os poderes do estado em sua mão, né? Então ele acabava tirando o direito que você tinha de participar da vida social, econômica e política. Então o rei controlava muito naquela época. Então ele dizia que era necessário ter uma divisão dos poderes, porque quando você divide os poderes e dá um pedaço para cada pessoa ou para um número maior de pessoas, acabava que ninguém se sentia superior à outra. É em cima desse conceito dele, da sua obra, O Espírito das Leis, que a gente vai ter a divisão dos poderes, aquela divisão famosa dos poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Nessa divisão de poderes, ela acabou sendo inserida em várias constituições dos países que engloba o mundo, para a gente ver o quão importante foi esse questionamento levantado por Montesquieu na época. Outro também que merece destaque é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ele vai defender a questão da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Tanto é que a Revolução Francesa, quando a gente for abordar a Revolução Francesa, a gente vai perceber que o lema dela foi justamente esse: liberdade, igualdade e fraternidade. Na concepção de Rousseau era o que deveria haver na sociedade, né? Mais liberdade, mais igualdade e mais fraternidade, né? E ele dizia que o homem, né, ele nascia puro, mas a sociedade corrompia ele. Então ele defendia que as crianças, né, deveria demorar um pouco mais para ser inserida no meio da sociedade, porque naquela época a sociedade que corrompia as pessoas. Então se a sociedade é uma sociedade desigual, uma sociedade sem liberdade, quando você insere uma pessoa a essa sociedade, ela também acaba sendo corrompida pela sociedade, né? É a mesma coisa da gente, por exemplo, for comparar você é um trabalhador, você é inserido numa empresa, você é um grande trabalhador e você é inserido numa empresa e começa a trabalhar num ambiente onde só tem pessoas ruins, pessoas que não trabalham direito, e acaba que você, querendo ou não, você é afetado no meio que você está. Agora, quando você é inserido num lugar, num âmbito social bom, você se torna uma pessoa melhor. Então, o que Rousseau defendia naquela época faz muito sentido. Então, acabou que o lema dele virou até tema de uma grande revolução que aconteceu nesse período, que foi a Revolução Francesa. Outro também que merece muito destaque é o Adam Smith, né, com a teoria do liberalismo econômico, né, a qual ele defendia que a gente só conseguia riqueza através do trabalho e não da terra, que a terra ela não pertencia a ninguém, a terra era só um meio a qual a gente utilizava, né, junto com a nossa força de trabalho para conseguir uma riqueza. Né? Então ele defendia muito a questão da riqueza provinha do trabalho seu, né? Trabalho individual de cada pessoa, e deveria também haver uma liberdade maior de comércio. Né? Os comércios, tanto no interior de um país como fora, não deveria ser controlado, deveria haver essa liberdade. Então a gente vai notar que esses pensadores que eu citei e outros, eles vão começar a criar várias correntes de ideias, né, justamente para alavancar um progresso da humanidade, né, tirar a humanidade da ignorância. E diante de tantas ideias, a gente vai notar que foi preciso, na época, pegar essas ideias e juntar elas em um único livro. É onde o filósofo Denis Diderot
ele vai juntar essas obras e vai, em 1751, formar a Enciclopédia, né, que tinha 35 volumes e mais de 2.885 ilustrações ou ideias. Então ele vai pegar tudo aquilo que estava em vigor, pensadores, filósofos que tinham uma ideia diferente, vai juntar nessa enciclopédia, e essa enciclopédia ela vai começar a ganhar muita força na França, que foi aonde o iluminismo surgiu, e quando ela começa a se propagar, apesar que infelizmente naquela época pouquíssimas pessoas sabiam ler, mas mesmo assim ela ganha muita ênfase, muito destaque, vem de muitas obras dessa enciclopédia, até que a França, né, o absolutismo francês, barra a publicação e a venda dessa enciclopédia, mas barra de forma tarde, porque ela já tinha ganhado outros países e aos poucos essas ideias começam a se espalhar, a se propagar, né? E aonde a gente começa a ver grandes transformações na Europa e obviamente no decorrer do tempo no mundo inteiro, justamente devido a essas grandes ideias, essas correntes propostas por esses pensadores e esses filósofos na época. E à medida que essas ideias iluministas vão se espalhando pela Europa, né, que a gente começa a ter grandes revoluções de caráter econômico, social e principalmente político, né, e vários reis absolutistas começam é, a perder o seu trono, né, ser deposto devido a essas ideias iluministas que vai ganhar força e a população vai começar a questionar aquilo que estava em vigor, alguns reis começam a adotar algumas ideias iluministas na sua forma de governo, né, os famosos despotas esclarecidos. Esses despotas esclarecidos eram reis que começaram a pegar ideias iluministas e assimilar a sua forma de governo para tentar se manter mais tempo no governo. Em alguns casos funcionou, né, porque a gente vai ter, como por exemplo lá na Rússia, a Rússia vai ser uma das grandes nações europeias a ter a monarquia derrubada só no século XX, né, muito tempo depois do surgimento do iluminismo, mas em outros lugares não funcionou. Mas de qualquer maneira, o iluminismo já começava a afetar até o sistema absolutista, né? Tirar os reis do seu modo de conforto e fazer com que eles começassem a repensar de forma diferente, caso quisessem continuar à frente do seu país. Então a gente percebe que o iluminismo ele foi uma grande corrente de ideia no século XVII, que ganhou ênfase no século XVIII, né? Tirou a humanidade daquela teoria das trevas, né? Que as pessoas viviam nas trevas, na ignorância, na tradição. Então o iluminismo veio, né, através desses pensadores, desses filósofos, dessas correntes de ideias diferentes, né, e afetando ou trabalhando com todas as áreas de conhecimento, né, a literatura, filosofia, matemática, e obviamente mexendo com as diretrizes da humanidade, a economia, política, sociedade. Então isso acabou dando ou proporcionando, na verdade, uma grande mudança na Europa e no mundo, tá? E a gente vai estar estudando essas revoluções, essas coisas que aconteceu na Europa, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e outros acontecimentos, e a gente vai notar que ambas teve traços iluministas, né? Então tudo aquilo que foi acontecendo do século XVII, principalmente do século XVIII para frente, essas grandes revoluções, essas grandes mudanças, a gente vai notar que teve traços iluministas.